A questão indígena, que foi intensamente debatida no ano de 2013, será assunto do nosso debate de hoje. Envolve os produtores rurais e os povos indígenas de Mato Grosso do Sul. Neste ano, a Assembleia Legislativa trabalha com a possibilidade de uma solução. Hoje, o que está sendo discutido é o preço pago pelas terras consideradas indígenas. Está conosco os deputados Zé Teixeira, o deputado Laerte Tetila e o deputado Márcio Monteiro. Mas antes da gente começar a ouvir os parlamentares, nós vamos assistir a um vídeo produzido pela TV Assembleia que mostra a realidade do que aconteceu em especial na invasão da Fazenda Buriti no ano passado, em Sidrolândia. Nós vamos ver imagens da invasão da fazenda, vamos ouvir os dois lados e que saíram prejudicados com aquela invasão, com a morte de um companheiro durante o conflito e com a destruição de boa parte ali da sede, toda a sede destruída da Fazenda Buriti. Nós vamos assistir o vídeo e depois nós vamos ouvir os parlamentares. A gente volta daqui a pouquinho. O confronto entre índios e produtores rurais em Mato Grosso do Sul se intensificou em 2013. Violência, medo, mortes. A reintegração de posse da Fazenda Buriti em Sidrolândia deu início a uma série de conflitos. Os índios passaram a ocupar outras fazendas na região e até o final do ano já eram mais de 50 propriedades invadidas. Tentativas de acordos foram feitas, mas uma onda de impasses na justiça levou indígenas e fazendeiros a entrarem em uma verdadeira guerra. A equipe da TV Assembleia acompanhou um desses momentos de reintegração de posse da Fazenda Buriti. O clima foi tenso, um indígena acabou morto e a propriedade ficou destruída. 15,2 mil hectares na região de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti. Esse é o tamanho do problema. As terras são consideradas terena, segundo perícia judicial, antropológica e histórico-arqueológica. A comunidade aguarda a demarcação da área desde 2001. Por várias vezes, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e representantes do Conselho Nacional de Justiça estiveram no estado para tentar mediar o conflito. Meses depois, chegou-se à conclusão de que fazendeiros serão indenizados. Uma das soluções indicadas é o FEPAT, Fundo Estadual para Aquisição de Terras Indígenas, mas, por enquanto, a compra das terras não se concretizou. De um lado, produtores rurais pedem a indenização pelo valor da terra nua e não apenas pelas benfeitorias feitas na propriedade. O processo de negociação ele avançou na medida que o governo se propôs a fazer uma avaliação para começar a discutir os valores das compras e venda, da compra e venda dessas propriedades. A FUNAI, conjuntamente com o INCRA, realizou esse levantamento. O INCRA fez a identificação do valor da terra nua e a FUNAI fez a identificação dos valores das benfeitorias. Ao se apresentar esta avaliação de forma individualizada, cada propriedade com seu laudo de avaliação, a percepção dos produtores, dos proprietários da região foi de que o valor apresentado pelo governo era um valor abaixo do valor de mercado da região. Agora, a etapa que nós estamos passando é o período concedido aos proprietários para manifestação sobre os laudos de avaliação feitos pela FUNAI e pelo INCRA. Do outro lado, indígenas lutam para retomar as terras de seus antepassados. Para solucionar o problema do conflito, a história mostra que precisa se demarcar as terras indígenas. Para isso precisa se identificar todas as terras atuais em processo de estudo, para daí sim saber qual é terra indígena e onde não é terra indígena. E aí sim estudar os títulos dessas terras que foram reconhecidas e identificadas como de tradicional ocupação indígena, para daí avaliar qual tipo de indenização cabe a essas terras. Nessa luta, a questão não é quem ganha, a questão é garantir a paz no campo para as próximas gerações. É um processo grande, um mosaico na nossa avaliação de violação de direitos, porque
A Constituição foi muito clara quanto ao tempo e ao processo que essas terras deveriam ter sido demarcadas. E quanto mais se protela esse processo de demarcação, mais se agrava o conflito e a crise humanitária instalada no Estado. Este processo, essa proposta de compra e venda de propriedades é um modelo que está sendo inaugurado por parte do governo, numa tentativa de atender às necessidades das comunidades indígenas referente à terra e, ao mesmo tempo, respeitar os direitos de propriedade dos produtores rurais. É um processo negocial, não há como prever o prazo máximo para a conclusão disso, mas as negociações elas estão evoluindo. Deputado Zé Teixeira, eu vou começar com o senhor, que é um conhecedor dessa causa, que defende os produtores rurais na sua causa, quanto a títulos de boa-fé. O senhor tem falado muito sobre isso do ano passado para cá. Deputado, os produtores e os índios agora já têm algumas propostas concretas pelo governo federal para pôr fim aos conflitos, mas a trajetória até aqui foi muito longa, não é, deputado? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi esse processo até chegar aqui e como é que o senhor avalia algumas propostas que estão sendo colocadas pelo governo federal. Claro, esse processo é desgastante para os proprietários rurais, porque a invasão, ela mexe com a autoestima da pessoa, mexe com a confiança nas instituições, mexe na validade da propriedade rural, mexe no o que significa o cartório de registro de imóvel, mexe nos títulos vendidos e recebidos no Tesouro do Estado de Mato Grosso, na época da titulação. Então, ela põe em dúvida a legitimidade da propriedade rural em Mato Grosso do Sul. A questão de Dois Irmãos de Buriti, lá tem títulos secular antes da criação da reserva demarcada de 2.000 e poucos hectares lá na região de Dois Irmãos do Buriti. Mas eu estou notando um avanço. Quando se fala que a terra é indígena, ela não cabe indenização, ela é terra da União, a União tem que pagar, porque quando fala em terra de índio ou dos índios, isso é uma utopia. Nós estamos aqui discutindo o que é da União que o índio usa e o que é do produtor rural. Então, as instituições elas estão falhando, mas como lá criou-se um conflito, e aí vem o desânimo dos proprietários, vem a baixa estima das pessoas, a agressão da destruição da sede da Fazenda Buriti e de outras propriedades, a matança de gado na região, a perda da vida de um índio, tudo isso serviu para o governo federal vir aqui e começar a dar os primeiros passos. A Assembleia Legislativa, que tem pouco poder, criou o mecanismo através de um projeto de lei, o deputado Lerdo Tetila, que está aqui conosco, com a aprovação de todos nós, para criar um fundo. Agora, para criar fundo, tem que ter quem que deposita no fundo. De onde vem o dinheiro do fundo? Porque se a União vai comprar a terra, ela tem que ter dinheiro no orçamento dela e vir aqui comprar. Até porque toda a terra que ela for adquirir vai passar para o seu patrimônio e os índios vão ser usufrutuar da terra. Agora, eu não vejo que a terra resolva a solução dos índios. Porque se resolvesse, lá no Panambizinho, com 1.242 hectares que desalojaram de lá, 39 produtores rurais e levaram para frente a terra do boi, teria melhorado a qualidade de vida dos índios lá no Panambizinho. Estão lá com 1.242 hectares de capoeira. Então, a discussão da terra, ela é uma utopia. O que o índio discute hoje é um outro estilo de vida, é a integração dele na sociedade, a participação dele como cidadão comum. Porque nós não estamos tratando em selvícola. Selvícola é o índio que mora na selva. Nós estamos tratando aqui com o índio aculturado, formado, professor, contador, advogado, enfermeiro. Nós estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo coisa indígena num estado que os índios são aculturados. Agora, evidentemente que alguns moram na reserva de outra forma. Porque se você sair lá em Amambai e ver a reserva
que tem lá, na saída de Amambai para Itacuru, é uma vergonha. Uma terra de areia, uma casinha aqui, outra ali, não tem um pé de mandioca. Você vai na terra de Maracaju, que desapropriaram ilegalmente do seu Sebastião Marcondes, está lá uma casinha aqui, outra acolá, sem um pingo de estrutura. Então, acho que discutir terra para índio hoje, com a forma da FUNAI administrar, usando todos os mecanismos e coisas parciais, porque a FUNAI entra na fazenda de qualquer produtor rural, fala que lá o índio morou em 1500 quando descobriu o Brasil, baixa uma portaria, um antropólogo que vem estudar é da FUNAI, fica 10, 12, 13, 14, 15 anos estudando. Aí chega na porteira, bate na porteira e entrega para o produtor rural. Ó, sua terra vai ser demarcada para índio, você tem 90 dias para se defender. Então nós estamos passando num momento de insegurança jurídica. Eu tenho debatido muito isso aqui na Assembleia e eu acho que esse caminho é um paliativo. Agora, o que se vai resolver definitivamente no Brasil, ou é a Câmara dos Deputados e o Senado da República, ou é o poder jurídico e os produtores rurais, os proprietários rurais, não quer nada mais, nada menos do que se cumpra a Constituição. Deputado Tetila, o senhor foi idealizador do fundo, do FEPAT, que é o Fundo Estadual para a Compra das Terras Indígenas, que tem o objetivo justamente disso. Deputado, com a aprovação de toda a casa, com o apoio do governo para que fosse aprovado, deputado, a criação do fundo agora passa a ser um canal que pode ser a solução. Foi colocado até por ministro como uma das possibilidades de ter uma resposta concreta, uma solução para chegar nesse valor, para chegar no compromisso de depósito para aquisição das terras. Eu queria que o senhor falasse como pode funcionar e como é que o senhor tem trabalhado junto com os outros parlamentares, junto com a casa, para que funcione da maneira como foi idealizado. Bem, Glaucia, para a gente chegar ao FEPAT, a gente fez toda uma caminhada, né? E sempre procurando ter uma visão bilateral, enxergando não só a questão dos direitos do índio, mas também o direito dos proprietários, né? Na Constituição é clara. Por um lado tem o direito de propriedade, né? Que é inquestionável, é lei, está lá, lei federal. Por outro lado tem também o reconhecimento de que as terras tradicionalmente indígenas devam ser demarcadas, que também é direito. Então, existe aí, nesse caso, um conflito de direitos, né, entre as partes. E por causa desse conflito de direitos, fica difícil para os juízes federais darem sentença. Né? Então, se tem direito aqui e ali, dos dois lados, fica difícil. Por aí a gente vai entender que tem demandas aí com 5 anos, 10 anos, 20 anos. Em Japorã tem demanda com mais de 30 anos e não tem sentença. Então fica todo mundo com a espada de Damocles na cabeça, proprietários e indígenas, né, nessa situação. E a gente procurou entender muito bem a questão, o drama dos índios e também dos proprietários. Eu venho de uma corrente migratória, juntamente com o deputado Zé Roberto Teixeira, somos da mesma cidade, né? E quanta gente que vendeu tudo que tinha lá, né, botou, né, vendeu propriedade, vendeu o predinho, vendeu o carro, vendeu tudo que tinha, botou na mala para comprar a terra aqui. Tem títulos, os títulos hoje são todos legítimos, inquestionáveis, né? Então tem que haver, no caso de repassar terras para os indígenas, tem que haver uma compensação financeira, né? Então o problema está em que para os indígenas não se faz uma desapropriação para fins sociais, não se fazia até agora, né? O que se tinha era indenização, como disse o deputado Zé Teixeira. Só faz indenização de quê? De benfeitoria. O que é benfeitoria? Cerca, palanque, coxo, se tiver uma sede. Isso não dá nada em termos de valor. O que tem valor mesmo é a terra propriamente dita. E tem que ser paga por isso, né? Só que a Constituição, no artigo 231, diz que não, só a benfeitoria que é paga. Aí que está o problema, né? Para os quilombolas, paga cheio, né? Para os sem terra, para a INCRA, reforma agrária, paga cheio, mas para os índios não, só benfeitoria. Eu acho que foi um erro gravíssimo dos constituintes de 88, que assim aprovaram dessa forma. Aí, então, para mim é a razão de todos esses conflitos que estão aí. E na medida que não tem sentença, os conflitos só vão se evoluindo, né? Eram 20 áreas, passou para 30, 50, hoje já são
já passou de 80, são quase 100 áreas conflitadas no Mato Grosso do Sul, e o nosso estado, então, paga um preço caríssimo por isso. É a imagem do nosso estado que fica no fundo do poço, né? É uma imagem muito negativa, em se tratando de zona rural, né? E que afeta a imagem não só em nível de Brasil, mas até em nível internacional, né? E tem que resolver isso aí. Então, eu fiquei mais de ano pensando aqui, ali, consultando, fiz audiências públicas com os deputados, com proprietários rurais, com os indígenas, né? Aqui mesmo no plenário da Assembleia, para que colhesse sugestões para melhorar aquela ideia que a gente tinha, uma ideia inicial que era realmente a criação do fundo. Aí foi enriquecida com muitas sugestões, aí filtramos tudo isso e chegamos à elaboração dessa lei que visa aquilo que todos querem. As lideranças indígenas querem, as lideranças dos proprietários rurais querem também, que seja pago por porteira fechada, não só a benfeitoria, mas também a terra propriamente dita. E o fundo tem esse objetivo, né? Então, o ano passado, nós discutimos intensamente, o deputado Zé Teixeira, o deputado Monteiro, o deputado Pedro Kemp e nós aqui, pelo menos uns 6 ou 7 deputados que discutiram com intensidade, com muito vigor essa questão, e o projeto foi aprovado, se transformou em lei, né? Os 24 deputados votaram, eu sou muito grato por isso. O governo do estado também acabou sancionando, e essa lei ela foi direcionada para o ministro José Eduardo Cardoso, que cuida dessa questão. Ele tinha sobre a mesa várias propostas, mas a que deu segurança para ele foi essa. E, além disso, ainda ele encaminhou para o Conselho Nacional de Justiça, que, dentre as várias propostas, deu parecer favorável para essa proposta, né? E com isso, então, o governo federal já sinalizou com 80 milhões para resolver o problema da região do Buriti, né? 31 fazendas conflitadas ali, o governo avaliou em torno de 80 milhões. Os proprietários querem um pouco mais, né? Querem cerca de 90, quase 100 milhões. Agora é só uma questão de ajuste, está muito próximo, né? Os dois valores do governo, oferecido pelo governo, e aqueles que os proprietários estão querendo. Então, está muito próximo de se chegar numa decisão para resolver a primeira área. Depois vai rodar o peão, a gente tem esperança de chegar também nos Guarani Kaiowás e resolver, pacificando esse problema. Eu tenho certeza que vamos colocar cerca de 10 milhões de hectares hoje que estão subutilizados, né? Proprietários que não podem nem arrendar para cana e nem para nada, proprietários, o José Teixeira que discute muito bem essa questão, embora continue pagando ITR, pagando todos os impostos, né? Não podem pegar linha de crédito do governo federal para fazer uma curva de nível, para fazer os tratos culturais que precisa fazer, né? Para melhorar o padrão. Então, pacificando essa questão, eu acredito que o governo não está tendo gasto, está tendo investimento que vai ter um retorno muito grande. Imagina que são 10 milhões de hectares na linha de produção de alta tecnologia no Mato Grosso do Sul, nivelando com aquilo que o agronegócio já faz com a pecuária e com a agricultura, colocando nos níveis assim, não só do padrão de Brasil, mas de padrão internacional. Não tem nada melhor do que a tecnologia que o Brasil aplica aqui. 10 milhões de hectares no processo produtivo, você imagina que resultado que daria isso aí. Nos nossos cálculos, daria um aumento do PIB, em 2 a 3 anos, de 5 bilhões no caixa do próximo governo, né? E a gente, então, acredita que o governo federal está atento para isso, né? E as decisões já estão sendo tomadas. O Orçamento Geral da União já está sendo utilizado para que o repasse do recurso seja efetivamente feito aqui, para começar a solucionar o problema. O nosso Estado, hoje, muito investimento que deveria vir de São Paulo, Paraná, etc., acaba passando de avião, vai para Mato Grosso, vai para o Pará, vai para Goiânia, vai para Tocantins, né? Mas não vem para Mato Grosso do Sul. Então, tenho certeza absoluta que vamos dar um grande salto a partir do momento que estiver pacificada a questão da terra aqui no Mato Grosso do Sul. Deputado Márcio Monteiro, como é que o senhor avalia esse processo de negociação dos produtores, que muitos contestam, né, o valor?
A gente viu no vídeo aí, tanto do conselheiro do Cine quanto do assessor jurídico da FamaSul, dizendo que esse protelar de decisão acaba por mais conflitos, como o deputado Tetila falou. Deputado, é justa a contestação? Os produtores discutem a questão dos valores, deputado? Como é que está esse processo de negociação? Como os produtores se defendem? Pois é, Glaucia, esse é um tema que tem ocupado essa casa de uma forma intensa nos últimos anos. O deputado Zé Teixeira, que vem debatendo isso com muito calor, o deputado Tetila também, dentro da sua visão também, fazendo esse debate, oportunizando instrumentos, ferramentas até para que se tragam a solução, como é o fundo, né? Ele idealizador desse fundo. Enfim, tudo isso vem em busca de nós podermos encontrar uma solução para isso. Mas o que na realidade nós sentimos? Que o nosso Estado vive hoje uma insegurança jurídica tamanha que põe em risco um dos pilares desse processo democrático, que é o direito de propriedade. Né? Isso nós falamos com tanto orgulho e com tanta segurança da importância do direito à propriedade, que hoje, no nosso Estado, está extremamente vulneráveis. Né? Nós temos hoje proprietários rurais que são, por exemplo, os guardiões da nossa fronteira com o Paraguai, que vieram e foram instalados ali, o governo propiciou a eles estarem ali, com o objetivo de estarem povoando essa região do nosso Estado, desbravando, fazendo se tornar uma região extremamente produtiva, e hoje são quase que considerados como marginais. Dá a impressão que eles tomaram aquilo que não é deles, que eles invadiram, que eles expulsaram a população tradicionalmente que vivia ali, o que não é uma verdade. Mas é isso que está transparecendo. E aí nós trazendo essa situação por causa da Fazenda Buriti, aonde é evidente que houve um avanço, e nós precisamos reconhecer esse avanço. Mas isso é uma gota d'água no oceano. Nós avançamos, mas ainda está muito longe. Meu colega, o deputado Tetila, falou até das questões dos valores, que hoje, no entender dele, existe já uma diferença muito pequena, o que eu me permito aqui, deputado, até discordar um pouco disso, né, pelas manifestações dos produtores rurais. Nós entendemos ainda que a diferença a ser contemplada pela proposta do governo, ela é muito maior. Não sei se o meu colega Zé Teixeira entende dessa forma, mas praticamente é quase que o dobro disso, pelo que as avaliações feitas por esses produtores rurais. Mas avançamos, temos a ferramenta, né, que é o fundo, que idealizado pelo deputado Tetila e já reconhecido, inclusive, em outras esferas de governo, como uma ferramenta boa. Acho que esse é um grande avanço. O governo federal já propõe a discutir isso, já entra nesse processo de negociação. Isso é um avanço também. Agora, o que está mais agravando e é o mais importante e relevante nesse processo é essa insegurança e essa falta do direito à propriedade que todos nós temos e que nós sentimos. Isso coloca em risco não só a economia do nosso Estado, faz com que os investidores, e colocado aqui pelo deputado Tetila, fujam do nosso Estado, e essa é a grande realidade, e nós não podemos mais conviver com isso. O Brasil não pode. E vou aqui abrir um parênteses, não é só Mato Grosso do Sul. Nós temos situações semelhantes na Bahia, nós temos no Paraná, nós temos no Rio Grande do Sul, nós temos por esse Brasil inteiro, e é necessário que o governo federal tome iniciativa e tenha atitudes urgentes para que nós não passamos, num futuro muito próximo, ser um país de desacreditados. Então, essa é a minha opinião. Houve avanço? Houve, mas está muito longe de trazer aquilo que
nós, os proprietários rurais e os indígenas, esperam na solução desse problema no país. Bom, gente, a gente vai pedir um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. www.al.ms.gov.br, o canal de comunicação criado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para que a população acompanhe o trabalho dos deputados estaduais. Com navegação interativa, texto de fácil compreensão, além de galeria de imagens, o portal apresenta em tempo real as notícias de tudo o que acontece no Poder Legislativo. Projetos de lei em tramitação, trabalhos das comissões, reuniões, audiências públicas e seminários realizados na Casa de Leis. Você ainda pode conhecer mais sobre a atuação dos deputados, ter acesso à agenda de eventos, compartilhar as nossas reportagens. Pelo portal, também é possível assistir à TV Assembleia e ouvir a Rádio Assembleia. www.al.ms.gov.br, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, aberta para você. Nós voltamos, o assunto é conflitos fundiários no Mato Grosso do Sul. Deputado Zé Teixeira, para a gente passar para as considerações finais, eu queria que o senhor falasse se essa exposição do nosso Estado, inclusive fora do nosso país, em especial fora do nosso país, influenciou talvez na decisão do governo federal de pelo menos mandar um sinal de um caminho, de uma solução, já que esse ano nós temos tantos eventos importantes no nosso país. Eu acho que quem está no comando do país, a presidente Dilma, ela deve estar preocupada, porque quando aconteceu isso no Paraná, a sua ministra, chefe da Casa Civil, a Gleice Rottmann, ela pediu para que outros órgãos fizessem uma avaliação dos laudos antropológicos. E foi constatado má fé, parcialidade. Por quê? O deputado Teixeira colocou as terras tradicionalmente ocupadas. Mas a terra tradicionalmente ocupada, o índio estava nela em 1988, quando promulgou a Constituição. Hoje, o índio está querendo buscar a terra por um laudo antropológico, um confisco que a FUNAI quer fazer, de terras legítimas, sem pagar, fazendo os estudos antropológicos. A história é que vai dizer, o Estado de Mato Grosso do Sul titulou a Fazenda Brasília do Sul em 1923 errado, porque ela titulou uma terra indígena. Não. A terra era desobstruída, estava vindo para cá o desenvolvimento, nós estamos discutindo as reservas indígenas existentes no passado, que as etnias receberam títulos definitivos, como qualquer produtor rural, do governo do Estado. A reserva Taiquê, eu tenho o título que o governo de Mato Grosso titulou a etnia Guarani Kaiowá, lá de Carapó, em 1924, 400 índios. A terra ficou do mesmo tamanho, nós estamos discutindo isso 80 anos depois, que não cabe os índios lá que cresceram. O índio nasce 13,5% ao ano, enquanto o branco é 9%. E isso tem crescido a população indígena. Então, o que está querendo fazer a FUNAI, na minha visão, é confisco. É vir aqui, mandar estudar, porque um historiador disse que a fazenda do Márcio Monteiro, lá em Jardim, morou um índio lá preteritamente. Eu falei, estudo pretérito. Então, o que a Constituição disse? Toda terra que o índio estiver presente. Presente é fisicamente. Tem 5 anos para demarcar. Hoje, o que eles estão fazendo? Esse estudo antropológico, as ONGs nacionais, as internacionais, a tendência ideológica de parte da Igreja Católica através do CIMI, que é buscar coisa que o índio morou em 1940. Aí, a discussão, ela, na minha visão, ela foge do produtor rural e buscar justiça.
teria que o governo federal vir aqui discutir com o André Putinelli, que ele está governador. E essas terras foram vendidas para o desenvolvimento do Estado, recolhido o dinheiro no Tesouro, e a pessoa está de posse há 80 anos. Tem um senhor de Rio Brilhante, um português lá, o seu Raul, o título dele é de ano da Proclamação da República, de 1846. E os índios brigaram lá em Douradina, atravessaram o rio e estão na fazenda até hoje. Então, o que está faltando mesmo é segurança jurídica. Eu fico torcendo para que o Estado venha aqui, tire essa história de terra indígena tradicionalmente ocupada, que isso é conversa mole para boi dormir, certo? A tradicionalmente ocupada é as reservas existentes. E lá em Dois Irmãos do Buriti tem uma, de 2.000 e poucos hectares. Mas a população indígena aumentou e os 2.000 hectares ficou do mesmo tamanho. Agora eles querem avançar, certo? Para ir ocupar mais terra. Mas cadê a estrutura? Cadê o investimento do governo? Cadê as máquinas? Cadê a integração do índio como cidadão comum? Vai ficar a vida inteira independente do governo. O índio quer ser proprietário, o índio quer ter automóvel, o índio quer estudar o filho, o índio quer telefone, iPhone 5, o índio quer banda larga, o índio não quer viver na miséria e nós, políticos, dizer como que ele deve viver. Então, eu acho, Glaucio, que o momento é ímpar. O governo do Estado, nós aqui da Assembleia, com o pouco que depende de nós, porque isso é uma coisa extremamente do governo federal e do judiciário brasileiro. Então, não tem um marco temporal de 1988? Onde o índio estivesse presente aquele dia, tem que demarcar. Onde o índio não estivesse, ele não tem o direito de invadir por pessoas que insuflam a invasão, certo? Financia a invasão, ONGs internacionais. Como é que a FUNAI não tem coragem de abrir as contas dela? Ela é uma instituição de capital misto, uma fundação que vem dinheiro da Holanda, da Inglaterra, isso existe interesses comerciais, não quer que o Brasil cresça e não tem jeito de vetar o Brasil de crescer, porque esse ano nós vamos produzir mais sorte que os Estados Unidos. Agora, que isso está atrapalhando o Brasil, está trazendo a desconfiança e o produtor rural perdendo a crença nas instituições, em especial no judiciário. Porque não pode uma demanda ficar 20 anos e não julgar, como disse o meu colega Quilério Tetila. Nós estamos aqui debatendo, eu acho que se o governo tem que vir aqui, ele não está desapropriando a terra de Dois Irmãos do Buriti, as 30 fazendas. Ele está comprando as 30 propriedades rurais, para incorporar no seu patrimônio da União e o índio usar. Como que é a discussão do deputado Laércio Tetila do fundo? Comprar a preço de mercado. E a avaliação que foi feita lá, ela não tem nenhuma credibilidade, porque a FUNAI não tem nenhuma credibilidade para fazer avaliação de terra. Então, o que constitua aqui, através de órgão qualificado, corretores de imóveis rural, certo? E que manda fazer uma avaliação imparcial. E não a FUNAI dizer que lá em Dois Irmãos do Buriti, terra vale 5.000 cruzeiros por hectare. Você não compra terra de areia em lugar nenhum do Mato Grosso do Sul por esse valor. Peço que o governo federal tenha consciência, baseado no projeto do deputado Tetila, que vem aqui, constitui empresas do mercado imobiliário rural, tem preço lá perto do Dois Irmãos do Buriti, de quem vendeu da terra norte, tem preço hoje, amanhã, só ir lá e comprar a fazenda. Ninguém compra um hectare lá por menos de 10, 12 mil reais o hectare, porque são terras férteis. Aí vem a FUNAI, sem nenhuma credibilidade. Por que não manda a Embrapa avaliar? Por que não manda uma comissão do Banco do Brasil avaliar? Por que é a FUNAI que tem que avaliar sem credibilidade? Então, eu acho que tem que rever isso, porque os produtores rurais de Dois Irmãos do Buriti já contribuíram muito com esse Mato Grosso do Sul. Já contribuiu muito com essa nação. Já pagou mais de 100 anos de imposto. E muitos já deixaram a sua vida lá. Então eu peço para o governo federal que faça
uma negociação com 2 irmãos do Buriti, comprando as propriedades rurais, sem esse negócio de terra tradicionalmente ocupada por índio, que é tradicional, está lá, é deles, demarcada, georreferenciada de 2.000 hectares. Estão querendo comprar mais 17 e parece que querem vender só 15. E 15 já é muita terra, que o governo vem com a consciência, compra, valor do mercado, coloca no patrimônio da União e que deixa os índios lá usar, mas invista nos índios. O índio não vai viver da terra, porque a terra não se come. O índio vai viver do que a terra produz. E o índio quer ser igual a qualquer um. Se ele é brasileiro primeiro que nós, e se os brasileiros são todos iguais perante a lei, por que essa diferença com os índios? Deputado Laerte Tetila, o senhor acredita, deputado, que depois, se chegar nesse acordo de valores, depois que esses indígenas estiverem lá, nós teremos um outro impasse, que é quanto à produção, deputado? Como é que o senhor... Eu sei que o senhor é um estudioso dessa área e como é que o senhor vê uma solução para isso? Porque deve ter um outro impasse, que é quanto à produção dessa região, deputado. Como deve ficar? Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul uma coisa que tem que ser muito bem analisada. Quando se trata de recursos naturais, nós temos o nosso estado assim campeão, né? Não tem no Brasil as condições de recursos naturais que nós temos no Mato Grosso do Sul, né? Em termos de potencial hídrico, nós somos a Mesopotâmia do Brasil, poxa vida. Estamos banhados pelo Rio Paraná, pelo Rio Paraguai, um potencial hídrico extraordinário, um regime climático dos melhores. Nós temos potencial de solo também, todo tipo de solo latossolo vermelho, temos o latossolo roxo eutrófico. O que tem no Paraná tem aqui também. Muita gente fala do Paraná, mas o Paraná ainda tem a desvantagem. O relevo lá, pouca gente lembra disso, né? É um relevo quebrado, acidentado. Aqui no Mato Grosso do Sul não, temos mais essa grande generosidade da natureza, né? Nós temos uma topografia suave, tranquila. O estado todo é perfeitamente mecanizável. Isso você não encontra, do ponto de vista geográfico, no território nacional. Então temos tudo, né? O FEPAT está sendo sinalizado, né? O ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, ele, numa reportagem à Globo News, ele colocou com todas as letras que o FEPAT do Mato Grosso do Sul vai ser replicado, inclusive, para os outros estados da federação. E isso avança, né? Então a gente está cheio de fé, cheio de esperança, porque se não pacificar, né, como é que vai resolver? Eu acredito que pacificando a questão, né, nós vamos ter assim a tranquilidade, não só do ponto de vista da segurança jurídica, que o deputado Márcio Monteiro, o deputado Zé Teixeira, tem colocado quantas vezes aqui da tribuna e contribuído muito com esse debate. A busca pela tranquilidade, né, não só do ponto de vista jurídico, mas também psicológico, né? Porque não se produz numa situação dessa, né, com a espada de Damocles na cabeça. Ninguém vai avançar na produção com um clima, né, da forma com que nós nos encontramos. Estou acreditando muito, né? A presidenta Dilma demonstrou sensibilidade. O ministro José Eduardo Cardoso, que é o responsável pela pasta, retardou um pouco no ano passado, justamente porque não tinha ainda uma saída que lhe desse a segurança. Encontrou essa saída. Agora é só negociar valores. Claro que os proprietários querem valor comercial atualizado com todo o direito que eles têm. Eu acredito que o governo vai chegar um pouco mais para poder contemplar, né, para poder resolver. Do ponto de vista da produção, consta da lei do FEPAT também, né, e isso na reformulação, porque essa lei voltou para a Assembleia no final do ano passado, para se abrir uma linha de crédito de 200 milhões, né, para o governo federal depositar, mas colocou também que vai contemplar tanto os proprietários como os indígenas, do ponto de vista da assistência técnica, da extensão rural, que é uma grande barreira que nós temos hoje. Mas a esperança está nisso. O governo Dilma aprovou no ano passado um grande programa que antigamente nós tínhamos a Emater, né, que eram técnicos do governo federal que prestavam assistência dentro das propriedades, principalmente das propriedades
familiares, né, indígenas, quilombolas, da reforma agrária e assim por diante. Agora, com a Agência Nacional de Extensão Rural, né, que é a Anater, que está sendo criada agora, ela vem, mas de forma diferente, ela vem vinculada com a Embrapa e vinculada com o órgão estadual, que no caso aqui nosso é a Emater. Então, veja bem, né, a Anater, junto com a Emater e junto com a Embrapa, para poder adentrar as propriedades, né, as propriedades tanto do agronegócio como também da agricultura familiar, eu acho que vamos ter um salto qualitativo muito grande. A vontade do governo é muito grande de estar pacificando, né, Mato Grosso do Sul, até porque o nosso estado é um estado que tem uma situação geográfica de excelência, né? Poxa, nós somos vizinhos do primeiro mundo, que só atravessar o Rio Paraná, se tem primeiro mundo do Brasil, é Paraná e São Paulo. De repente, nós podemos nivelar com o padrão desses dois estados e promover o grande sonho, que é o desenvolvimento socioeconômico do Mato Grosso do Sul. Deputado Márcio Monteiro, um erro, né, do governo federal histórico, morosidade da justiça em algumas situações aqui no estado, uma preocupação dos parlamentares, não só aqui do Mato Grosso do Sul, mas de diversos estados brasileiros, quanto a pôr fim a esses conflitos. Deputado, quem perde? Perde a produção, ganha a produção, os produtores, os povos indígenas? Pois é, Glaucia, todos perdem. Todos perdem, até mesmo porque, na minha avaliação, todo esse processo tem um equívoco muito grande. Quando se coloca que a questão da terra é a solução para os problemas indígenas, isso é um grande engodo. Porque, por que a terra é a solução dos problemas indígenas? Porque os indígenas, abre aspas, nós precisamos fazer com que a cultura dele seja preservada. É evidente que nós precisamos preservar todas as culturas, mas o ser humano hoje, ele é urbano, ele não é mais rural. O deputado Zé Teixeira colocou aqui de uma forma bem clara, o indígena hoje quer andar numa boa caminhonete, quer usar um bom aparelho celular, ele precisa estar atualizado, ele precisa estudar, enfim, ele precisa estar integrado na sociedade com as mesmas expectativas que qualquer um outro, branco, negro, enfim. Essa história de apenas estar cultivando ou cultuando essa tradição, e a terra vem aí com o espírito de estar preservando isso, isso me cheira oportunismo de alguns poucos. E é isso que gera toda essa insegurança, porque nós sabemos que se o governo criar um mecanismo e aí adquirir todas essas áreas, mais de 300 mil hectares aqui no estado do Mato Grosso do Sul, para atender um pouco das etnias que estão reivindicando terra, e aí? Está resolvido o problema do indígena, deputado Zé Teixeira e deputado Tetila? Nós sabemos que não é isso que vai resolver. São interesses de pessoas que estão conduzindo isso, fazendo até os indígenas como massa de manobra e usando da ingenuidade deles para que esse processo ele esteja cada vez mais acalorado no país. Então, eu entendo que se criou uma situação, estamos todos nós dedicados e focados a encontrar uma solução de como se vai adquirir as áreas para os indígenas, dando a impressão que vai se resolver o problema do indígena no país. Ou seja, nós vamos confiná-los nessas áreas e vamos torná-los eles silvícolas novamente? Eles não querem isso. Eles querem ter a mesma oportunidade que todos nós queremos e estão em busca disso. Mas não é isso que os segmentos ou os segmentos organizados que vem conduzindo esse processo, vem colocando por aí. Não, vocês têm que ter terra, vocês tendo terra, está resolvido todos os problemas de vocês. Nós temos uma reserva em Porto Murtinho, né, reserva Cajuel, com mais de 300 mil hectares, e que os problemas não são diferentes, com a população que não deve passar de 4, 5 mil índios.
Querem mais. Né? Ainda querem mais. Então, não é a terra que é a solução para as questões indígenas. Essa questão ela é muito maior que isso. Hoje, o que está aflorando, o que fez o estupim, né, é gerar essa insegurança no que se refere ao direito de propriedade. Mas isso não resolve o problema, nos entristece isso, e vejo que aí, então, o que pode encaminhar um processo desse, tornar ele legítimo, é a ação, atitudes do governo federal de enfrentar esse problema, né? Assim como é a questão do quilombola, assim como é a questão dos sem terras, enfim, não é apenas da terra. Então, vejo que vamos, na busca dessa solução da indenização ou da compra da terra, estamos apenas maquiando um problema que é muito maior que isso, né? Sou convicto de que todo cidadão, indígena ou não indígena, hoje é urbano. Acabou aquela geração de cidadãos e cidadãs que tinham raízes no campo e que conseguem passar uma semana, 10 dias, 15 dias no campo sem ouvir rádio, sem ver televisão, sem falar no celular. Não. A pessoa sai do seu sítio, sai da sua propriedade rural e vai na cidade para pôr crédito no celular, porque ele não consegue mais ficar sem falar no telefone celular. Essa é a realidade nossa. Então, nós temos que parar com essa demagogia, ou com esse engodo de achar que nós temos que cultivar nossas... Vamos cultivar assim, como os alemães cultivam deles, como os gaúchos cultivam deles. Temos que cultivar tudo isso, mas na memória, mas não vivenciar isso como se fosse o nosso dia a dia, porque hoje, né, estamos no século XXI, não é mais essa realidade. Então, é isso que eu penso. Me entristece saber que nós estamos lutando muito para resolver uma questão e que não está fácil de resolver, e que, se conseguir resolver essa questão da aquisição das áreas, mesmo que contemple o proprietário rural, mesmo que contemple o indígena, mas não vai ser a solução para os problemas indígenas. O programa de hoje fica por aqui. Antes, eu quero agradecer aos parlamentares, o deputado Zé Teixeira, que defende tão fortemente a sua posição aqui na Casa de Leis, o deputado Laerte Tetila, que é um estudioso da área, conhecedor, prefeito por 8 anos de uma cidade conhecida pelos seus povos indígenas. Deputado, muito obrigada. Deputado Márcio Monteiro, que tão gentilmente nos atendeu, também conhece e defende tão fortemente sua posição. Muito obrigada. Para você falar com os parlamentares, você pode acessar o portal da Casa de Leis, www.al.ms.gov.br. Entre em contato com a nossa produção e mande sugestões. Até o próximo.